Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da Palavra de Deus. Com a graça de Deus, vamos trazer esse tema de solene importância, que é o tema da doutrina do casamento na Bíblia. Posteriormente, procuraremos também trazer este tema no Espírito de Profecia, o que ele nos traz em relação a esse assunto do casamento, do matrimônio. Hoje vamos então falar sobre a evidência bíblica sobre isso. O assunto do casamento, infelizmente, ele está intimamente associado, depois da entrada do pecado no mundo, ao divórcio, separação dos cônjuges. E analisaremos então o que a Bíblia diz também em relação a isso. Primeiramente, então, o primeiro texto que serve de base para o nosso estudo não poderia ser de outro lugar a não ser do livro de Gênesis, ou seja, das origens. No capítulo 2, verso 24, declara: Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Aqui então, essa união, esse apegar-se à mulher que fala, essa união realizada pelo matrimônio, depois destes deixarem a sua família para começarem uma nova, é colocado numa íntima união, de os dois se tornarem uma só carne. Isso envolve, então, para a criação de uma nova família, maturidade, e para essa união em uma só carne, intimidade. O intuito divino no casamento sempre foi de manter o amor durante toda a vida entre o casal. O amor dispensado de um pelo outro deveria os atrair perpetuamente. Em Provérbios, no capítulo 5, versos 18 e 19, o sábio Salomão fala que seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. E mais adiante ele declara, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Então esse sempre foi o intuito, o desígnio original de Deus. O apóstolo Paulo também orienta que um casal não deve privar-se das relações íntimas, senão por mútuo consentimento por algum tempo, para se dedicarem ao jejum e à oração. Paulo conclui dizendo que o casal depois deveria se ajuntar novamente, para que Satanás não os tentasse pela incontinência. Esse relato é colocado de maneira simplificada aqui em meu comentário, está em 1 Coríntios, no capítulo 7, nos versos 3 a 5, nós acompanhamos essa conclusão de Paulo. O matrimônio, segundo as Escrituras Sagradas, é um concerto vitalício. Romanos, no capítulo 7, nos versos 2 e 3, declaram que porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Aqui então a lei marital, a lei do casamento, fala dessa questão de findar esse vínculo matrimonial apenas com a morte de um dos cônjuges. Também temos em 1 Coríntios, no capítulo 7, os versos 10 e 11, a seguinte declaração do apóstolo Paulo: Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Ainda no mesmo capítulo, no verso 39, Paulo conclui que a mulher
casada está ligada pela lei todo o tempo que seu marido vive, mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Portanto, aqui há duas opções aqui que é apresentado, no caso de separação ou a reconciliação mais adiante com a mulher ou com o marido, ou então que fique só. Não é apresentado aqui um novo casamento como sendo uma opção. E aí deve ser levado em consideração que mesmo no caso em que a pessoa está com outra pessoa, tendo separado em tempos de ignorância, os quais é dito que Deus não leva em conta, urge saber o que o apóstolo quis dizer. Uma vez que a pessoa obtenha o conhecimento da verdade, vai desfazer o mal que foi feito em atitude de genuíno arrependimento, tal como o ladrão que roubava e deixa de roubar ou devolve seu dinheiro ilícito. O texto completo, em Atos 17:30, que fala sobre tempo de ignorância, ele é desassociado do seu contexto e apresentado uma ideia o inverso do que o apóstolo tinha como propósito. Nós vamos lembrar que nessa narrativa, Paulo está então pregando aos gentios, aos idólatras, que não tinham conhecimento em relação ao Deus verdadeiro, e ele justamente apresenta que tinha um altar dedicado ao Deus desconhecido. Ele diz: hoje eu venho anunciar a vocês justamente esse Deus desconhecido, que não tinha nenhuma imagem dele ou coisa do gênero lá. E aí então, mais adiante nesse discurso de Paulo, no verso 30 então de Atos 17, ele coloca da seguinte maneira o assunto: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Essas pessoas eram ignorantes em relação ao poder de Deus para salvar. Muitos deles, primeiramente, tinham que reconhecer até que eram pecadores diante de um Deus santo. E diante do reconhecimento do pecado através da lei de Deus, eles então teriam que ser apresentados a um Salvador, ao Evangelho das Boas Novas que nos redime. O ladrão, no entanto, rouba às escondidas, sabendo que é crime. Muitas coisas que a lei apresenta, principalmente em relação ao próximo, é sabido das pessoas porque a lei de Deus, a lei natural, está impressa nessas pessoas, na consciência delas. E o Espírito Santo age através da consciência. No entanto, essas pessoas, ainda que entendam que muitas coisas são erradas, são escravas do pecado. E Deus então vem anunciando o Evangelho, que nos traz poder também para obedecer a Ele. É uma mensagem maravilhosa. E, no entanto, esse texto, falando de tempo de ignorância, é usado no sentido oposto, como as pessoas então pudessem, de repente, manter a sua atitude pecaminosa na nova vida em Cristo. O velho homem deve então ser sepultado nas águas batismais e apresentar-se em novidade de vida diante de Cristo ressurreto. Dessa maneira, nós encontramos uma realidade importante, que ainda que Deus perdoe os pecados dantes cometidos, e é isso que o texto vem trazendo, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. É isso que o texto vem apresentando, essa mudança de vida que o Evangelho nos traz, o arrependimento, a mudança de mente e de prática. É isso que é apresentado com a conversão verdadeira. Nós encontramos justamente no paralelo que já foi comentado, que em todos os casos nós encontramos a pessoa que cometeu o pecado, ela deve abandoná-lo. E no entanto, muitos querem fazer uma exceção apenas nesse caso.
uma pequena brecha na lei, e no entanto é o suficiente para invalidar toda a lei, colocando só no assunto do casamento como sendo algo que Deus então permitisse a contínua prática do adultério. Pode parecer algo muito pesado em dizer. E eu não falo isso com nenhum propósito de então acusar pessoalmente alguém, mas sim de apresentar a vontade de Deus para a nossa vida. É Deus que nos coloca nessa condição de dizer então que aquele que entra num novo casamento, estando ainda o seu primeiro cônjuge vivo, está em adultério. Muitos apresentam a ideia de que, devido a terem feito os votos do segundo casamento ainda no tempo de ignorância, que isso os eximiria de então haver alguma mudança. No entanto, a questão aqui que se apresenta não é simplesmente o voto que foi feito lá atrás, mas a coabitação no presente. E isso Deus não o permite, como nós vemos aqui nos textos já lidos até o presente momento, e vamos continuar analisando essa evidência com muita solenidade, não querendo favorecer ou desfavorecer alguém, mas sim ver exatamente com exatidão que Deus pede a obediência a esse ponto. Aqui então, em relação ao divórcio, nós já temos o texto de Malaquias 2,16, que diz que o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, ou o divórcio, dependendo da tradução. Repúdio é uma palavra extremamente forte e realmente nós deveríamos pensar no que significa isso. Renunciar voluntariamente, rejeitar, repelir aquela pessoa justamente em que foi prometido, foi feito um voto de amar por toda a vida. Nós bem sabemos que nesse mundo de pecado, infelizmente, há situações insustentáveis e que acabam levando a uma separação de fato. No entanto, esses casos são exceção e Paulo vislumbra tudo isso, mostrando que de fato poderia ocorrer o caso de uma separação, ainda que a parte do marido ou da mulher cristã não procuraria isso, mas que viesse a acontecer isso, que se aceitasse essa separação, mas que ficasse só. É isso que o apóstolo Paulo apresenta para nós. E, no entanto, em relação a isso, nós poderíamos falar ainda de alguns casos que a própria mensageira do Senhor declara, correndo o caso de abusos, de violência, que também seria um caso para separação. Aqui então vamos analisar um ponto controverso e não teria como não entrar nesse aspecto, que é a declaração de Cristo em Mateus 19:9. Também ele declara em Mateus 5:32 a mesma coisa. No texto de Mateus 19:9 diz assim: Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Esse aspecto que nós encontramos aqui é essencial entendermos a distinção que a Bíblia faz entre fornicação e adultério. Ambas as coisas envolvem uma relação sexual e, no entanto, são pecados que são distinguidos nas Escrituras. E isso é ignorado muitas vezes pelos próprios tradutores da Bíblia, de maneira que Bíblias mais recentes, modernas, com traduções que não vertem com tanta exatidão o que está no texto original, colocaram uma infinidade de palavras diferentes em vez de fornicação, julgando de repente fosse uma palavra muito antiquada ou algo do gênero,
mas que é essencial para o entendimento desse texto. Nós encontramos então, para a tradução do termo grego, que foi traduzido nesse texto como fornicação, a palavra é porneia. E aí é importante distinguir que nesse mesmo texto, a parte que entra porneia é justamente onde Jesus fala não sendo por causa de fornicação, de porneia. Na continuação, Jesus fala 2 vezes sobre adultério, falando daquele que casa com a repudiada, ele também estaria cometendo adultério. E aí a palavra utilizada é outra no original grego, que verteriam a palavra chamada moicheia. Diversos textos bíblicos fazem essa distinção. Eu até indicaria que depois vocês conferissem essas distinções em Oséias 4,13, em Mateus 15,19, em Marcos 7,21, em 1 Coríntios 6, 9 a 10, em Gálatas 5, 19 a 21, são textos que falam tanto dos fornicários como dos adúlteros, criando aí uma distinção. A Bíblia não se daria esse trabalho apenas para ser redundante. Nós encontramos inclusive Paulo fazendo uma lista daqueles que ficarão fora do reino de Deus, assim como em Apocalipse nós encontramos da parte de João, e nós encontramos então lá uma lista de vários pecados e também a fornicação e o adultério. Algumas traduções modernas vão verter os imorais, os impuros, que generaliza a questão, mas a Bíblia está querendo ser específica e falando de fornicários, que então é a relação sexual por parte de solteiros, que justamente envolve aí uma relação obviamente ilícita. Então, nós encontramos em 2 traduções, pelo menos, no português, o texto vertendo tal como está no original, corretamente. Temos a Bíblia Almeida Corrigida e Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. É uma tradução excelente e que verte nessa parte corretamente. Procure em outros trechos também trazer uma tradução mais próxima do original, com as mesmas palavras na medida do possível. Uma outra tradução mais recente que nós temos é a Bíblia King James Fiel, da BV Books. É também uma tradução importante para nós utilizarmos. Bom, exegetas concordam que o sentido bíblico da palavra fornicação é restrito e não deve ser generalizado. Vamos ver alguns comentários. Primeiramente, no Webster New Collegiate Dictionary, diz que fornicação é relação sexual ilícita por parte de uma pessoa não casada. No Clarke's Commentary, que é do Adam Clarke, aquele pregador metodista destacado, né? Diz que como a palavra fornicação nada mais significa união ilícita de pessoas não casadas, não pode ser empregada aqui em Mateus 5,32 com propriedade quando se fala dos que são casados. Então aquele argumento justamente que nós declaramos. Tanto o texto de Mateus 19,9 como Mateus 5,32 vertem essa cláusula de exceção, como comumente se diz, do a não ser por causa de fornicação. Mas isso não incluiria então os que são casados, mas estariam falando de um outro aspecto, e nós vamos avançar mais nesse ponto. Um texto importante sobre esse tema nós encontramos em relação ao próprio nascimento de Cristo. O relato de Mateus 1, 18 a 19 vem falando como que Maria concebeu através então do poder de Deus, e aí então nós encontramos o fato de José já ter desposado Maria.
Vejamos que nessa sequência do texto, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Então aqui fala tanto que Maria estava desposada, mas ainda não tinham se ajuntado, como o texto declara também que José era seu marido. E ele teria que deixá-la, então, dar carta de divórcio nessa condição. Isso vinha de um costume de considerar, então, o compromisso do noivado com muita seriedade. Uma espécie de uma carta de divórcio teria que ser dada, se nesse período, normalmente de 1 ano de noivado, por volta disso, onde era feito uma espécie de um contrato antenupcial, se fosse revogado, precisaria, então, de uma espécie de carta de divórcio. E essa era a condição de Maria. E, no entanto, a incredulidade dos judeus se manifesta de maneira evidente deles dizerem em relação ao nascimento de Cristo. Em João 8, 40, 41, os versos, fala então que eles condenam Jesus, falando que nós não somos nascidos de fornicação, temos um Pai que é Deus. Então, acusando então como Maria tivesse sido infiel ainda quando solteira. Outro exemplo de contrato antenupcial nas Escrituras é em relação aos genros de Ló, que haviam de tomar as filhas dele ainda. Então já eram chamados de genros de Ló, mas era um noivado ainda que estava ocorrendo. Isso está em Gênesis 19, verso 14. Indo mais adiante, então, nesse nosso estudo, sendo assim, a cláusula de exceção apresentada e a não ser por causa de fornicação se refere, na realidade, a uma espécie de garantia para o noivo que na noite de núpcias descobrisse uma possível enganação por parte da moça quanto à sua virgindade, o qual anularia os votos naquelas circunstâncias. Jesus considerou esse caso como justificável e que não seria devida à dureza de coração. Jesus se referia, então, também ao que já estava predito em Deuteronômio 22, versos 20 a 21. Vocês depois podem conferir, que fala justamente dessa situação da comprovação da não virgindade da moça na noite de núpcias e a anulação, então, desse casamento. Isso era efetuado e no contexto, então, é importante nós salientarmos que quando Jesus fala que deveria se olhar lá para o princípio, os judeus então se contraporam dizendo que Moisés tinha dado carta de divórcio. E aí, diante desse cenário, Jesus ele fala que era pela dureza dos corações que tinha sido tolerado o divórcio na época da lei mosaica, mas isso não faz parte da lei de Deus. Estava aqui no âmbito da lei civil. Depois vamos entrar em maiores detalhes em relação a isso. Mas nós encontramos que Jesus, ao colocar a exceção a não ser por causa de fornicação, ele estava não se baseando em Deuteronômio 24, que era a lei do divórcio dada por Moisés, mas sim em Deuteronômio 22, que ele considerou então nos versos 20 e 21 como algo que não era dureza do coração. Nós vamos lembrar que o próprio texto que nós acabamos de ler em Mateus, falando sobre José, não é esse caso especificamente da noite de núpcias, mas no caso então de José, ele achou que Maria tinha sido infiel de fato a ele, por isso que ele intentou deixá-la secretamente, mas porque ele era justo, ele não quis infamá-la e colocá-la em público em relação a isso, não quis criar essa exposição para ela. Então foi necessário o anjo em sonho se apresentar para José
e falar que de fato o fruto que tinha no ventre de Maria vinha do Espírito Santo, e aí então ele entendeu a situação. E o texto em Mateus fala então de José, seu marido, como era justo, e tentou deixá-lo, colocando essa noção de um caso diferente aí no noivado. Vamos mais ainda, no verso seguinte de Mateus 19, o verso 10, temos a seguinte declaração: disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Olha, é interessante notar a forma que a Bíblia introduz isso, porque nós vamos lembrar que os discípulos tinham vários erros de interpretação sobre diversas coisas, e Jesus foi corrigindo ao decorrer do ministério dele, e disse ainda que tinha muita coisa para dizer que eles não suportariam, né? E nós podemos até imaginar que os discípulos de Cristo eram rígidos no assunto do casamento. De modo geral, haviam duas escolas interpretativas no judaísmo que colocavam de maneira mais liberal o divórcio e outras de maneira mais restrita, colocando só em casos de adultério, de repente, a separação. E aí, então, poderia ser até esse caso dos discípulos. No entanto, quando eles ouviram a declaração de Jesus, eles não entenderam que havia uma exceção no caso de adultério. Isso não seria nem sequer tão original uma ideia dessa, mas de fato haveria judeus que compartilhariam desse pensamento, pelo menos alguma parte deles. Mas eles perceberam que a declaração fechava a porta para o divórcio no casamento. E aí, diante dessa rigidez, eles declaram palavras de surpresa, até mesmo de desapontamento, ao falar então que, olha, se assim não convém nem casar, daquele jeito bem característico de Pedro, por exemplo, e de outros, né, com uma certa incredulidade envolvida. E aí diz então sobre uma declaração de Jesus que não havia volta, e se houvesse uma escolha errada no casamento, isso poderia acarretar um grande fardo, ou então teria que ficar só. É isso que os discípulos entenderam. Do contrário, eles não se manifestariam dessa maneira. Qual que seria a grande surpresa e desapontamento deles para falar dessa maneira? Nós vamos agora entrar num outro tópico importante nos dias de hoje, que é em relação ao casamento civil. Ele é importante. O casamento deve ser formalizado legalmente, de acordo com a ordem civil, em obediência às leis e autoridades seculares. Nós devemos essa submissão às leis humanas, às autoridades seculares. Romanos 13, de 1 a 7, Tito 3 a 1, Tito capítulo 3, verso 1, e 1 Pedro 2, versos 13 a 17, falam justamente sobre essa submissão. E só estamos livres de obedecer às autoridades, ao que elas pedem, se isso se chocar com as reivindicações divinas. É o que está em Atos dos Apóstolos, livro de Ellen White, na página 68 e 69. Portanto, nós sabemos que em nada entra em choque com as reivindicações divinas haver o casamento civil, e, portanto, ele deve ser efetuado. O casamento religioso, entre aspas, vamos colocar aqui, isto é, a cerimônia religiosa deve ocorrer necessariamente depois que os noivos estiverem legalmente casados de acordo com a ordem civil. Do contrário, a igreja deve se abster de realizar tal cerimônia, visto não terem cumprido os requisitos pedidos por Deus em obediência às autoridades constituídas. Essa cerimônia envolve o reconhecimento por parte da igreja de que, de fato, aquele casal está casado, e não de realizar isto no momento. Então, a igreja realiza, o pastor, justamente
uma cerimônia religiosa onde é pedida as bênçãos divinas naquele casamento para a vida toda. No entanto, isso não envolve dizer que é naquele momento apenas que o pastor declara eles casados que eles estão casados. Aqueles que se casam de acordo com a ordem civil também estão. Deus reconhece da mesma maneira. Deus, ele não vai deixar de estar presente, não vai deixar de testificar em relação ao voto que foi dado então perante as autoridades constituídas e permitidas por Deus. Nós vemos aqui que envolve de fato as duas coisas, casamento civil e religioso, eles têm a importância sua, mas no caso a cerimônia religiosa ocorrendo depois desse casamento civil, não é de fato a união do casal naquele momento, mas de fato o reconhecimento agora por parte da igreja e daquela comunidade religiosa também desse evento que ocorreu. O casamento, ele não é algo denominacional. Você não casa numa igreja e depois se você mudar de religião, de igreja, você tem que casar novamente na sua nova igreja. O casamento é algo interdenominacional para ser reconhecido de modo geral, por isso que ele não deve ser validado simplesmente pelo pastor da igreja a qual pertence, mas também através da ordem civil, como já declaramos. O que conta para Deus, portanto, é o compromisso firmado. Sendo feito o voto matrimonial em cartório, como é que seja, perante os homens, também estará sendo feito diante de Deus. Vamos lembrar que há testemunhas também em relação a esse casamento civil. Deus também é testemunha, então, do voto realizado. O ser humano não ficará livre do que prometeu devido a não tê-lo feito em um ambiente sagrado. Não é dessa maneira que se dá as coisas. Em nenhuma parte das Escrituras encontramos que caracterizaria um casamento duas pessoas manterem relações íntimas. Isso não existe. Paulo fala claramente contra essa atitude, dizendo que não herdarão o reino de Deus os que fornicam, assim como os adúlteros e outros pecadores, como está lá em 1 Coríntios 6,9, Gálatas 5,19 a 21. Ele não fala de existir um vínculo vitalício justamente porque não houve o voto. Então, ainda que sejam pecados, a pessoa que persiste nesse pecado, ela então não poderá herdar o reino de Deus, como é declarado aqui nos textos. No entanto, isso não une aquelas pessoas vitaliciamente, mas justamente é algo transitório que a pessoa deve abandonar ou então finalmente sancionar isso da forma correta, como nós declaramos, havendo um casamento de fato. Devemos entender então que quando é feito o voto matrimonial é um voto vitalício, não existe outra categorização para ele. A aliança que é firmada entre o homem e a mulher é um compromisso mútuo para a vida toda e é isso que foi instituído por Deus. Deus é o autor do matrimônio e isso é reconhecido então em nossos dias, então nós devemos entender que de fato é uma aliança para persistir por toda a vida. Isso ainda, essa aliança que homem e mulher fazem, é um símbolo da união entre Cristo e a sua igreja. Nós vemos de que maneira o Espírito revelado para com a igreja, que Cristo tem, é o que o marido e mulher devem se dedicar mutuamente. Cada um deve cultivar a felicidade do outro. Efésios, no capítulo 5, os versos 25 a 29, diz que vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mais adiante, diz que assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos,
Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então é uma situação muito importante vermos toda a solenidade, todo o simbolismo que o casamento é carregado. Temos um outro ponto a destacar sobre isso, que o mesmo amor que Cristo dá à igreja deve ser o amor do marido pela esposa. Este amor, então, inclui uma orientação de até mesmo se sacrificar pela mulher. Se de um lado nós vemos as Escrituras falando em relação à submissão da parte da mulher para com o marido, também as Escrituras orientam sobre os maridos, então, eles se sacrificarem pelas suas esposas. Deve ser feito desta maneira. Vamos caminhar agora para uma conclusão final, que é importantíssimo nós incluirmos nesse tempo. Nós vemos que, de fato, no assunto do casamento sempre tem havido tentativas de rebaixar as normas, semelhante aos judeus no passado, por serem de dura serviço. As igrejas, de modo geral, tanto fora como dentro do adventismo, de alguma maneira têm fracassado em fazer uma reforma completa nesse assunto. E apesar de que na lei civil mosaica, como já comentamos, tenha de fato a permissão para divórcio e novo casamento, como está em Deuteronômio 24, versos 1 a 4, a Bíblia declara que o Senhor odeia o divórcio. E nós podemos ver, inclusive, as Escrituras falando sobre o relato dos dias antediluvianos, onde casavam-se, davam-se em casamento livremente. É uma situação grave, né? Também naquele texto de Malaquias que nós lemos sobre isso, fala da fidelidade que deve ser feita, deve ser mantida em relação à mulher da mocidade, a aliança que foi feita com ela. Cristo comenta o fato de que, da maneira que foi instituído pelo Criador, não havia o divórcio. E em palavras mais enfáticas, em Mateus 19:6, Jesus declara: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Temos ainda no texto a reação dos discípulos, como já comentamos, e a fala final do Mestre. Nela é demonstrada que aqueles que fazem o voto matrimonial fazem uma escolha para a vida toda. Se eventualmente revelar-se uma escolha errada, poderá acarretar a separação, e não havendo possibilidade de reconciliação, Deus capacitará a pessoa a permanecer só segundo a sua vontade. É isso que nós encontramos depois nos versos 11 e 12 de Mateus 19. Leiam atentamente, procurem extrair essa resposta depois da reação dos discípulos, aonde Jesus fala daqueles que terão de se fazer de eunucos, devido a ter fracassado o casamento, mas, no entanto, não buscarão um novo casamento, mas ficarão só. Mas fala que esses são capacitados por Deus. Só dessa maneira eles vão poder cumprir, mas eles o fazem através do poder de Deus para serem salvos. Também temos uma declaração de Ellen White comentando esse trecho bíblico no Maior Discurso de Cristo, página 65, que num estudo posterior vamos destrinchar esse texto maravilhoso que mostra justamente como Deus prepara essa pessoa que, em vez de encontrar bênçãos do casamento, de repente encontra amargura, tristeza, que Deus trará essa pessoa para mais perto de si e acalentará essa pessoa.
O Senhor deseja que a igreja, nesses últimos dias, restaure o matrimônio à sua posição original. Então, no antigo Israel, nós vemos que houve uma permissão, uma tolerância divina durante algum tempo. E isso não era o propósito de Deus para sempre. Deus tem o seu plano original, permitiu aquilo para o antigo Israel, que tinha acabado de sair de séculos de escravidão no Egito, assim como permitiu a carne a eles, ainda que restringisse de alguma maneira a alimentação cárnea, fazendo a distinção entre animais limpos e imundos. Assim também criou algumas regras em relação ao divórcio em Israel, mas nada daquilo era do propósito de Deus. Nós devemos entender então que de fato esse casamento que Deus instituiu, ele é algo que tem a mesma importância de outros assuntos que nós encontramos lá em Gênesis, nas origens, na criação. É o tempo da restauração do sábado, o 7º dia da semana como dia de descanso, é essencial. É o tempo, então, de nós colocarmos em evidência que a teoria do evolucionismo é uma mentira e que a Bíblia declara a criação de Deus em uma semana literal. Vemos também o assunto do vegetarianismo como algo importante a ser restaurado nesses últimos dias. E por fim, não menos importante, o matrimônio de acordo com a vontade do plano original. Isso deve ser restaurado. E aqui em Atos, capítulo 3, versos 19 a 21, naquele sermão no Pentecoste de Pedro, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. É papel da igreja fazer essa restauração para que se cumpra a oração do nosso Senhor: seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. A igreja deve fazer parte desse propósito e diz que o céu retém a Cristo até o tempo da restauração de todas as coisas. E para isso, então, terá que haver uma atuação firme, séria da Igreja de Deus, de maneira que não venha trazer brechas na lei. Em Mateus 19, nós não lemos o contexto anterior, os versos 3 a 8, que mostram como que Cristo tem justamente esse propósito. Nós encontramos nesse momento Jesus procurando restaurar esse assunto, assim como João Batista também o procurou fazer, uma vez que nós vamos lembrar que ele se postou contra o segundo casamento de Herodes e por conta disso acabou pagando com sua vida. Nós vemos a fidelidade de João Batista em denunciar então o pecado de Herodes. Aqui então nesse texto Jesus diz: então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Não era a vontade de Deus de maneira alguma.
Temos aqui 2 trechos da Mensageira do Sr. Ellen White que eu gostaria de finalizar o nosso estudo, que colocam então mais peso nesse tema que nós estamos tratando. Primeiro, Maior Discurso de Cristo, página 63, diz que quando posteriormente os fariseus interrogaram Jesus acerca da legalidade do divórcio, Jesus apontou a seus ouvintes a antiga instituição do casamento segundo foi ordenada na criação. Mais adiante declara: ele lhes chamou a atenção para os abençoados dias do Éden, quando Deus declarou tudo muito bom. Então tiveram origem o casamento e o sábado, instituições gêmeas para a glória de Deus no benefício da humanidade. É para o benefício, para a edificação da família que foi dada essa instituição maravilhosa. E para finalizarmos o nosso estudo aqui, no livro Profetas e Reis, página 678, mais uma vez coloca, assim como aqui no texto anterior diz de 2 instituições gêmeas, sábado e casamento, esse texto declara que no tempo do fim, toda instituição divina deve ser restaurada. Faço apelo a cada um de nós que entendamos esse assunto da forma que as Escrituras declaram, com seriedade e sem o propósito de distorcer isso para favorecer um caso pessoal ou uma posição oficial de uma igreja ou qualquer coisa que seja. Nós devemos ter a humildade, mesmo que estivermos no problema, reconhecermos que não é do propósito de Deus um divórcio e novo casamento. As Escrituras assim o declaram, a evidência escriturística é esmagadora, tanto em relação às declarações do próprio Cristo como do apóstolo Paulo, nós vemos sendo declarado em relação a isso. O apelo deve ser que a Igreja de Deus nesses últimos dias tenha um papel de elevar a posição, a dignificação dessa instituição lá do Éden. Nós não podemos pensar que devido ao nível que está a sociedade, ao descaso em relação a esse assunto, então por conta disso não é necessário então a igreja colocar uma norma tão elevada, tão distinta do mundo, que a igreja de alguma maneira deve se conformar a essa condição que o mundo está. Isso não é o que é apresentado pela vontade de Deus. Ao contrário, nós encontramos o Espírito de Profecia, por exemplo, comentando além da época dos judeus, onde era comum o divórcio, era um triste quadro das famílias, ela fala de um outro evento histórico no livro O Grande Conflito. No final do século XVIII, houve a Revolução Francesa, que trouxe consequências graves que até hoje, de algum modo, persistem certas ideias em várias áreas. E uma delas é justamente o assunto do casamento. E nesse assunto do casamento, apresentado por Ellen White, fala que aqueles que formaram uma nova constituição e tudo mais na França, aqueles revolucionários, aqueles que fizeram um reinado do terror em poucos anos, matando milhares de pessoas, eles colocaram o casamento como um mero contrato de caráter transitório. Esse foi o nível que foi rebaixado o casamento naqueles dias. É aquele quadro em miniatura que foi dado na Revolução Francesa. Aquelas ideias foram sendo espalhadas pelo mundo e hoje é um nível mais abrangente. Nós encontramos cada dia mais o mundo avançando por uma ideia de reduzir o casamento a um mero contrato transitório. No entanto,
O casamento é uma instituição divina, não é os homens que definem como deve ser o casamento, mas sim deve a obediência a Deus e entendendo como Deus leva a sério também votos que são feitos. Deus não tomará por inocente aquele que então faz votos sérios em relação a algo, seja no assunto do casamento ou mesmo em outros particulares. Que a graça de Deus esteja com cada um que acompanhou até aqui. Peço que divulguem esse vídeo e que possamos assim ajudar a levantar um povo nesses últimos dias, preocupado em estar em pé diante de Deus no último grande dia, podendo dizer que declarou o Evangelho eterno na sua forma completa, uma obediência que envolve então a obediência aos 10 mandamentos, pois aquele que tropeça em um só ponto se torna culpado de todos. Portanto, meditemos neste assunto, na seriedade dele e vamos partir para uma reforma completa. Esse é o meu desejo e oração. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.